Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 4. Hoje estudando representações, analogias e símbolos de Jesus Cristo, assim como falando um pouco sobre o papel do Salvador Jesus Cristo como unigênito de Deus na carne. Lembrando sempre da importância da leitura das Escrituras serem feitas a cada aula, pois este é também um requisito de aprovação. Vamos então à nossa aula. Começamos nossa aula mostrando para vocês aqui alguns símbolos. Será que você consegue identificar alguns desses símbolos? Alguns deles são fáceis de reconhecer, não é verdade? Pois bem, a simbologia é algo muito importante dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Muito. O próprio significado da palavra símbolo ou simbólico, né, vem dos seguintes termos: sim significa junto e balos, de atirar, lançar, ou seja, simbólico significa lançar juntos ou estar juntos. Por outro lado, existe a palavra diabólico, né, que vem também do dia, que é afastar, apartar, e balos, que significa atirar, lançar, ou seja, lançar para longe, atirar para longe. No caso do simbólico, é lançar para junto ou aproximar. Os símbolos nos aproximam, assim como as coisas diabólicas nos afastam do que é santo. Pois bem, começamos estudando uma escritura que se encontra em 2 Nef 11:4, que diz o seguinte. Bom, você vai ler essa escritura, não vou ler para que você faça esse pequeno estudo. E ao fazer estudo deste versículo, eu quero que você tenha em mente alguns exemplos das coisas dadas por Deus que são símbolos de Jesus Cristo. Faça a leitura, pense na questão e não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, espero que você tenha visto alguns dos símbolos, pensado em alguns símbolos que representam Jesus Cristo. Bem, é importante ver que nessa escritura fala que tudo que foi criado dá testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, todas as coisas falam de Cristo. E é por isso que dizemos que nos regozijamos em Cristo, falamos de Cristo, e todas as coisas são por meio de Cristo. Então tudo é um símbolo dele. Também tem uma outra escritura que fala dessa importância, que é a importância dos símbolos, que é Moisés 6:63. Queria que você lesse essa escritura também, lembrando também de ter uma pergunta em mente. Como você formularia uma verdade central contida nessa passagem de escritura? Tá bom? Bom, não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, retornamos agora. Bom, como você formularia então uma passagem, formularia uma verdade baseada nessa passagem? Bom, seja qual for que você tenha pensado, com certeza você falou alguma coisa, pensou em alguma coisa em que coloca Cristo no centro de todos os símbolos e de todas as coisas, materiais ou espirituais, que temos na Terra. Pois bem, as representações e analogias e símbolos de Jesus Cristo estão por toda parte. Observe só esse quadro em que mostra diversas escrituras, diversas representações, analogias e símbolos encontrados no Velho Testamento. No outro lado
você vê o cumprimento dessas profecias na vida de Jesus Cristo. Então, é muito importante pensarmos dessa maneira. E tendo isso em mente, eu queria que você ponderasse a seguinte pergunta. Em sua opinião, por que tudo foi criado para representar ou simbolizar o Salvador? Pense nisso. Pense também agora, por que é importante empenhar-se continuamente para descobrir como todas as coisas dão testemunho de Jesus Cristo? Com isso em mente, podemos dizer claramente e aprendemos mais sobre Jesus Cristo quando reconhecemos as representações, as analogias e os símbolos que prestam testemunho dele. Então pondere sobre essas verdades. Pondere também de que forma algo que simboliza o Salvador já fortaleceu a sua fé nele. Em algum momento isso deve ter acontecido. Eu não tenho dúvida disso. Bom, nada melhor do que as Escrituras para nos ajudar a entender melhor essas questões. Essa escritura, que encontra-se em 2 Nef 11, do 2 a 6, te ajudará a entender melhor esse simbolismo. Bom, ao ler essa escritura, tenha em mente no que Nef se deleitava. Lembre-se de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Voltando agora, podemos observar claramente nestes versículos algo muito importante. Mas eu gostaria de mostrar, talvez mais específico, o versículo 5. Olha o que diz lá. E minha alma também se deleita nos convênios que o Senhor fez com nossos pais. Sim, minha alma se deleita na sua graça e na sua justiça e poder e misericórdia, no grande e eterno plano de libertação da morte. Pense nesse trecho. Pense no que fala dos convênios do Senhor. Tá certo? Você também já se deleitou nos convênios que fez com Deus? Você certamente já fez alguns e farão outros. Você consegue se regozijar? Os convênios e as ordenanças constituem uma parte importante do Evangelho eterno do Salvador Jesus Cristo. Os convênios são algo tão importante que todas as coisas, inclusive os próprios, o próprio Salvador Jesus Cristo fala e faz convênios conosco. O Elder Bruce Ermacong diz o seguinte: todas as ordenanças divinas, ou seja, todos os ritos instituídos por Deus, todos os sacrifícios, símbolos e paralelos, tudo o que Deus deu a seu povo em todas as épocas, tudo foi ordenado e preparado de modo a dar testemunho do Filho e a ancorar a fé dos crentes nele e na redenção, a qual fora preordenado a realizar. Todas as coisas o Senhor deu para que nosso testemunho e nossa fé fossem ancorados nele, na figura do Salvador Jesus Cristo. Pense na doutrina que esta declaração ensina. Os símbolos de Cristo, as ordenanças do Evangelho, estarão à nossa disposição se os procurarmos. Muito bem. Há uma escritura que eu gostaria que você também estudasse. A escritura encontra-se em Romanos 6, do 3 ao 6. E ao ler essa escritura, eu queria que você ponderasse a seguinte pergunta: de que maneira os convênios e as ordenanças do Evangelho lhes ensinam coisas a respeito do Salvador e os ajudam a se lembrarem dele? Bom, faça essa leitura, responda esta pergunta
E não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Junto com essa escritura, uma outra que eu gostaria que você também fizesse uma ponderação muito profunda, que fala sobre os simbolismos de Cristo. Essa escritura também está nos versículos 7 e 11, só que é de Tessalonicenses 18, tá certo? E ao ler esses versículos, eu queria que você ponderasse na seguinte pergunta, que é a mesma pergunta anterior: de que maneira os convênios e as ordenanças nos ajudam a aprender mais e lembrar mais do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, vamos então dar mais um tempinho para você estudar as escrituras. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Após essa ponderação, a leitura das escrituras tem partes muito importantes nessas escrituras que te ajudam a ver que todas as coisas nos ajudam a lembrar sempre. Talvez, se você tivesse, talvez você acredite que você percebeu que a palavra que mais se repete nessas escrituras é lembrar, lembrança, lembrar de Cristo, lembrar do Senhor. Bem, todas as ordenanças da igreja nos ajudam a lembrar do Salvador. Um bom exemplo delas é o sacramento, da qual o pão e a água são uma lembrança clara e vívida do sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Espero que tenha tido bons ensinamentos sobre estas verdades. Bom, chegou a hora então de irmos para o nosso caderno de anotações. 3 perguntinhas para você escrever. Não escrevam coisas muito pessoais, mas escrevam seus sentimentos. As 3 perguntas são: que símbolo do Salvador é de especial importância para você? Os que vocês fazem para deixar esse símbolo passar despercebido? Para não deixar, que esses símbolos passem despercebidos? E como o fato de encararem isso como símbolo de Cristo os abençoou? Bem, escreva as suas anotações e pause o vídeo até finalizar aí as suas anotações, tá bom? Depois retornamos para a parte restante da nossa aula. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como se fará isto? Visto que não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. ראיתי לחומתרה, לחומתרה, ראיתי לחומתרה, שערתה. Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Muito bem, que lindo vídeo, não é? Esse que fala da natividade, do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Espero que tenha gostado. Essa abre a segunda parte da nossa aula. Hoje vamos falar um pouquinho deste momento tão especial na vida e na história da humanidade, como é o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Bom, já ponderando sobre isso, vamos estudar alguns detalhes deste nascimento. A escritura que gostaria que você lesse é essa escritura. Vamos ponderar junto, ela é tão pequenininha, podemos ler juntas. Mateus 1, de 18 a 19. Bom, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Já imaginaram esta situação? José queria deixar Maria porque ele realmente não queria ficar junto com ela depois que ficou sabendo que ela estava grávida. É importante notar que naquela época as pessoas que estavam noivas, elas não se viam. E essa notícia deve ter chegado certamente através de algum parente ou amigo. Bom, vamos entender melhor então o que aconteceu nessa história no capítulo 1 de Mateus, versículos 20 a 24, que você vai ler agora, tendo em mente por que José então tentou deixar Maria. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Em resposta a essa pergunta, por que José tentou deixar Maria? É claro que não seria fácil para ninguém ver a sua noiva, alguém que você tanto amava, grávida. E o pior, se ele revelasse isso, que ele não era o pai, certamente Maria estaria condenada ao apedrejamento, porque essa era a sentença para as pessoas que eram pegas ou tinham provas de que haviam tido algum tipo de relacionamento fora do casamento. Bem, se ele fugisse, então ficaria então a suspeita de que ele seria o pai, mas fugiu. Por outro lado, nenhum dos dois casos ajudaria nem Maria, nem o Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor então mandou que um anjo fosse lá e o ajudasse a entender tudo o que estava acontecendo. Não deve ter sido uma situação muito fácil para José, mas ele, como homem obediente e fiel, aceitou todas essas coisas. Então, o relato, que inclusive encontra-se em Lucas 1, 26 a 30, e também Lucas 1, 31 a 35, fala do nascimento do Salvador Jesus Cristo. O anjo que aparece à Virgem, chamada Maria, faz aquela saudação que você já assistiu no vídeo, diz aquelas palavras tão importantes para que ela não tivesse medo, e ela finalmente teve um filho, tá certo? Que recebeu muitas e grandes promessas. Então, como é que esses versículos eles confirmam quem é o pai de Jesus Cristo? É claro e é importante para o nosso entendimento que José seria o padrasto, mas Cristo seria literalmente o filho de nosso Pai Celestial. Todos nós temos pai e mãe cujo DNA vem deles, né? A mãe às vezes tem o cabelo encaracolado, você nasce com o cabelo encaracolado. O pai é alto, a mãe é baixa, mas você nasce alto, puxa uma coisa do pai, uma coisa da mãe. Então essas duas escrituras elas falam exatamente disso, né? Dessa confirmação do Pai do Salvador Jesus Cristo. Bom, não poderia ser que você, no caso, nascesse de uma mãe e o Salvador Jesus Cristo fosse diferente, mas
A mãe, no caso, era Maria. E o pai era o Pai Celestial. Tá certo? Então não pode haver dúvida nisso. Agora, o que é que isso significa? Há uma citação do elder James E. Talmage que explica essa situação. Ele diz: aquela criança que nasceria de Maria fora gerado por Elohim, o Pai Eterno, não em violação à lei natural, mas de acordo com uma superior manifestação dela. Em sua natureza iriam combinar-se os poderes da divindade com as aptidões e possibilidades do estado mortal. E isso através da operação comum da lei fundamental da hereditariedade, declarada por Deus, demonstrada pela ciência e admitida pela filosofia, pelo qual todos os seres se propagam segundo sua própria espécie. O menino Jesus deveria herdar os traços físicos, mentais e espirituais, tendências e poderes que caracterizavam seus pais, um deles imortal e glorificado, Deus, e outro humano, uma mulher. Entenderemos mais à frente nas aulas que essas duas características seriam extremamente importantes e necessárias para o Salvador Jesus Cristo. Então, podemos declarar claramente, através disso que nós estudamos, que, por ser o Filho unigênito de Deus na carne, Jesus Cristo, que conseguiu realizar o sacrifício expiatório, no qual precisou sofrer mais do que qualquer mortal poderia suportar, e assim cumprir seu papel no plano do Pai. Além disso, por ter poder sobre a morte, pôde também ressurgir dos mortos. Assistiremos então um pequeno vídeo que te ajudará na ponderação dessas verdades. Após o vídeo, nós retornaremos para finalizar nossa aula. Estou acordado. Lembro-me dele. Eu os observo antes de sair. Lá estão eles sem saber que os observo. Saio. Eles continuam a dormir. A pequena casa que lhes dou é seu mundo. Eles brincam, exploram. Aprende a se mover, a sentir e a ver, sem sequer pensar como isso acontece. Giz de cera, brinquedos, livros, é tudo para eles. A geladeira abre, a despesa cheia. Eles esperam que ali haja comida. Não pensam, não duvidam, apenas têm fome. Cereal, leite, iogurte, dedos e rosto sujos, todos alimentados, as barriguinhas cheias. Hora da soneca. Minha esposa gosta dessa hora. Mais uma vez, dorme no conforto que lhes damos. Tudo enquanto eu trabalho. Estou longe, mas perto. Sempre pensando neles. O telefone toca. Ouço apenas a respiração. Sorrio. Minha esposa perdeu o telefone. Faço tudo por eles. Trabalho para que cresçam. Eles confiam tanto. Quero tanto fazer o mesmo. Eles sabem tão pouco de como tudo acontece. Sem questionar, só confiando. Volto para casa, abraços rápidos. Sou um cavalo agora. Jantamos, escovamos os dentes. Hora do pijama. Finalmente, hora de dormir. De novo, colocam a cabeça nos travesseiros que lhes demos. Serei seu protetor. Serei seu amigo gentil. Serei o esposo mais fiel. Sou pai. Sou filho também.
E mesmo que não entenda tudo o que Ele faz por mim, sei que tudo o que sou e tudo o que tenho é porque Ele é um Pai para mim. Agora já entendo como tudo aconteceu. Muito bem, chegamos à parte final da nossa aula. Então vamos ao nosso caderno de anotações para que você possa finalizá-la. Então é uma pergunta bem simples: que características divinas você reconhece em sua vida? Aquelas que você sabe que vieram de seu amado Pai Celestial. Tá bom? Pausa o vídeo aí até finalizar as suas anotações. E depois disso, você então poderá enviar suas anotações para o seu professor através do e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju ou para o coordenador de sua região. Um grande abraço e até a próxima.